É normal, quando a gente vai fazer uma modelagem de dados, a gente trazer toda a bagagem, todo o conhecimento adquirido naquela tecnologia que a gente se especializou. Porém, a metodologia, né, o modelo de dados, a modelagem de dados associativa é diferente da modelagem de dados tradicional. Então, a gente não pode trazer os mesmos vícios da modelagem tradicional para a modelagem associativa. E aí, pessoal, tudo 100%? Função window, função soma, você conhece a função window no AQL? Há quanto tempo você trabalha com AQL e ainda não usou a função window no teu projeto? Será que ela é melhor do que fazer uma soma? É possível usar a função window para resumir dados, assim como a gente usa hoje o group by, mas não deveria usar? Se você tem essas dúvidas, espero que esse vídeo ajude a esclarecer essas dúvidas aí. Vamos aí para mais um vídeo de teste. Eu quero que o vídeo seja bem rápido, porque já é 9 horas da noite e eu tenho que editar e publicar esse vídeo ainda hoje. Fiquei o dia todo aqui tentando fazer isso funcionar e deu uns erros de memória que vocês podem ver aqui. Eu vou colocar aqui embaixo os prints de tela do falta de memória na hora de fazer os cálculos, porque eu estou fazendo um teste, então eu tenho que colocar muita coisa na memória para fazer os testes ali, mas num procedimento normal isso seria feito em etapas, né? Então a quantidade de linhas que a gente pode fazer quando a gente está fazendo em etapas é diferente quando a gente está fazendo um teste e acaba colocando tudo junto, beleza? Mas eu vou fazer o comparativo no meu notebook e na nuvem, e aí também vai ter aqui um print de tela de como foi esse processamento aqui. Vou colocar o printzinho aqui em algum lugar, vocês vão ver essa imagem aí, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui. Como vocês já estão acostumados, vocês me ajudam a conferir aqui para ver se eu fiz alguma besteira. Deixa nos comentários aí se eu fiz. E vamos combinar uma coisa: se tiver pelo menos uma coisa que você vê aqui que surpreendente ou que você não imaginava que poderia ser usado dessa forma, como por exemplo a gente vai usar aqui a função window com distinct, deixa nos comentários aí e dá o like aí, coloca no comentário aí, caramba, aí eu vou saber que você não ficou surpreso com a forma que a gente vai usar a função window aqui no AQL. Então, vendo aqui nosso script, ajuda na conferência aí, né, como eu já falei. Aqui eu defino para saber se é no cloud ou local. Aqui na geração de dados eu criei um mapa de 100 nomes e a gente vai ver quanto tempo demora para criar esse mapa aqui com 100 linhas, né? Aqui eu gero dados aleatórios, então eu aplico o nome de forma aleatória. Se não encontrar no mapa vai ser fulano. Essa função aqui eu acho que não precisa explicar, mas se vocês quiserem uma explicação rápida, deixa nos comentários aí, quem sabe eu gravo um vídeo ou faço um reel só para falar sobre essa função para pegar dados aleatórios até um valor, né? No caso aqui é aleatório até 100, beleza? Valores aleatórios aqui, valores bem grandes aqui, ó, de milhões, né? Ó, 3 bilhão no caso, né? 1000, milhão, bilhão, né? Então 1 bilhão aqui para fazer valores aleatórios. Grava isso no disco e aí eu vou marcar o tempo para gravar. Lembrando, né? Isso aqui a gente trava o tempo aqui, depois que faz a operação, registra numa tabela de resultados qual é a operação para a gente poder ter essa diferença de tempo entre essa linha e essa, e aí ter especificamente esse resultado aqui. E também eu vou marcar aqui o tempo para apagar esses dados da memória. Aqui na execução normal, para a gente ter uma base de comparação, então eu vou só ler o QVD, colocar ele na memória para depois fazer as operações no layout. Aqui a gente está fazendo a leitura do QVD, usando a função window para agregar, então eu vou somar esse valor por cliente, certo? E eu vou contar quantos contatos esse cliente tem, e para contar os contatos tem que ser distintos, né? Quantos são únicos, quantos contatos únicos, por isso distinct. O que? Você não sabia que dava para colocar o distinct aqui? Você achou que não funcionaria só porque não tá azulzinho aqui? Já pode deixar o comentário aí então, hein? Isso funciona, tá, pessoal? Apesar de não ficar azul, porque o azul aqui é o interpretador do clique. Acho que eles esqueceram de colocar no interpretador o count distinct aqui, a função distinct, que é um qualificador do agregador de conta, de count, né? Esse qualificador também existe na função soma e tudo mais, certo? Aí por cliente, né? E aqui eu também estou contando quantas linhas em cada cliente, que vai agrupar. Então um contadorzinho aqui de linha só para a gente conferir no final
se o resultado com o window e o resultado com o sum deu os mesmos valores, porque não pode dar valores diferentes, né? Então aqui na função de soma, aqui o tradicional conta quantas linhas, conta quantos contatos também de forma distinta, soma todos os valores agrupado por cliente. Então esse aqui é o tradicional group by. Por que eu falo, pessoal, para não colocar group by, não fazer join, não fazer... Porque isso é uma péssima prática do BI tradicional. No BI associativo, a gente não precisa fazer essas agregações. Aliás, você até perde tempo quando faz essas agregações. Salvo situações muito específicas, como, por exemplo, às vezes você tem um volume de dados muito grande e você vai migrar para o Qlik Cloud e o Qlik Cloud tem restrições de volume de dados no teu aplicativo. Nessa situação, pode ser necessário, para fazer um aplicativo para diretoria, por exemplo, você reduzir a quantidade de linhas no seu aplicativo e disponibilizar esse aplicativo para lá. E se for o caso do teu Qlik Cloud não ter capacidade de processar e amassar esses dados, né, reduzir o resumo dos dados, você nunca vai resumir os dados originais, tá? Vamos deixar isso bem claro. Você vai mapear o documento, você vai criar um aplicativo que representa o documento com todos os campos no mesmo nível de detalhe de cada documento. Esse aplicativo vai ficar lá no teu sistema. A partir do modelo deste aplicativo é que você vai criar um modelo resumido para colocar isso para a diretoria, para o financeiro, para outros setores da empresa. Ou até para uma tela que vai ficar aparecendo lá o KPI já agregado, entendeu? Você nunca vai fazer isso já de cara no projeto. Por isso que eu falei sobre maus hábitos de tecnologias anteriores. Que você já pensa logo em fazer agregação, já traz do banco agregado, já cria visualização direto do banco. Esquece isso. No associativo, isso não faz mais sentido fazer dessa forma. A modelagem associativa é diferente da modelagem tradicional. O único caminho no modelo tradicional é usar o SQL e fazer joins e agregação. No associativo, a gente não precisa fazer mais isso desde 1994. Eu não acredito que você está em 2024 fazendo modelagem de dados como se fazia na década de 70, né? Já está na hora de evoluir, concorda? Então vamos lá. Aqui está fazendo o group by para a gente comparar a performance, né? E a soma de 20 sums e duas contagens aqui. E aqui no final só faz o store dos resultados e limpa a variável, beleza? Então aqui na tela, para executar 3.222.111 linhas e 23 colunas, ele demorou 4 minutos e 33 no total. Zero, ou seja, menos de um segundo, né? Não é zero, mas é porque arredondando ali para segundo, então demorou menos de um segundo para criar o mapa com 100 linhas. Demorou 33 segundos para gerar 3 milhões de linhas, de forma aleatória, para a gente fazer os testes. Demorou 5 segundos para fazer o store no disco. No meu caso aqui, o meu computador é um disco SSD, então ele demorou 5 segundos para gravar 3 milhões de linhas no meu disco. O load normal, só ler os dados, só ler o QVD. Lê o QVD e vamos fazer a operação no objeto. 4 segundos. Certo? Para usando a função window para reduzir a quantidade de linha do QVD, demorou 3 minutos e 6 segundos para poder reduzir. Ele reduziu de 3 milhões para 86 linhas. Manteve as 23 colunas, óbvio. Ou seja, eu tenho 3 milhões de linhas no menor detalhe, e depois de 3 minutos de processamento usando a função window e colocando o distinct, porque se eu não colocar o distinct não faz sentido, né, pessoal? Eu vou continuar com 3 milhões de linhas, eu coloco o distinct exatamente porque quando eu uso o window para fazer a soma das colunas e deixo o campo que eu estou agrupando essas colunas, o distinct vai tirar os repetidos e deixar apenas um valor único ali no QVD, né, na memória. E aí, no QVD não, né, na memória. E aí a gente ganha no tamanho do arquivo por causa disso. Então agora virou de 3 milhões para 86 linhas, somando tudo por cliente. Só que demora 3 minutos e 6 para fazer isso. Já para fazer a soma com o group by, demorou 45 segundos. Ok? Então quem ganhou, só lê.
só faz uma leitura normal. Não precisa fazer window, não precisa fazer group by, não precisa fazer nada. Se você não tem problema de espaço em disco, nem problema de falta de memória, e se você está num servidor que você está com problema de falta de memória, que não seja um cloud, que você vai contratar lá e tem limite de memória no cloud, ou se você está num servidor na nuvem, né? Mas você pode expandir a quantidade de memória, concorda que não precisa fazer group by, não precisa resumir dados, você só vai resumir dados quando for realmente um problema de limitação da plataforma que você está. No meu caso aqui, o meu notebook. Então, o meu notebook limitou os testes aqui a 3 milhões de linhas. Se eu tirar essa tabela aqui, que eu estou deixando com 3 milhões de linhas aqui, e fizer só esse procedimento aqui, com certeza eu vou conseguir fazer pelo menos uns 10 milhões de linhas. E não vai nos não! comentários aí, Ele se não você vai quer que eu faça não! esse teste com 10 milhões de linhas. Então, dependendo do teu volume de dados, é que você vai precisar fazer resumo, mas por padrão, não pense no teu projeto já fazendo resumo. Pensa no teu projeto numa leitura normal. Caso a plataforma que você está rodando tenha limitação, aí você faz o resumo, entendeu? Não parte primeiro do resumo. O resumo é uma... talvez, se precisar, quem sabe, entendeu? Não é um padrão já fazer tudo resumido nos teus dados, beleza? Então, indo para o lado aqui nessa tabela que eu criei aqui, ó, eu criei uma tabela com todos os campos para a gente fazer um comparativo de... para fazer a soma sem usar a soma direta. Eu tenho 3 milhões de linhas na memória e eu vou fazer a contagem das linhas, eu vou fazer o count distinct dos contatos do cliente e vou fazer a soma de valores gigantes aqui, ó, valores de bilhões. Vou fazer a soma de todos esses valores, vou fazer uns filtros aqui e vamos ver quem é mais rápido. Se é fazer essa normal, sem agregador, depois de processado, né? O que fica mais rápido? A janela, a função window ou a função soma? Qual desses três fica mais rápido? Já conferindo de cara aqui, os valores aqui, dá pausa no vídeo, analisa com calma aí, não tem nenhum valor diferente, né? Eu pelo menos olhei aqui, rolei aqui os dados e vi que não tem nenhum valor aqui diferente, né? Tá tudo igualzinho nos três modelos. Então, se eu selecionar uma pessoa aqui, olhando ficou difícil de ver. Eu não sei se depois editando o vídeo eu vou conseguir ver quanto tempo demorou, qual dos três foi mais rápido, mas ao olho humano aqui não notei diferença. Eu selecionar mais um, deixa eu ir lá para baixo, pegar algum aqui embaixo assim, ó, pra mim só tá mudando aqui os valores e ó, os valores só crescem. Bom, pra mim tá imperceptível, não consigo ver aqui qual dos três é mais rápido, ou seja, dá na mesma. Se dá na mesma, por que eu vou fazer 3 minutos a mais de processamento para fazer a window ou 1 minuto a mais quase para fazer a soma, né? Não faz sentido, concorda? Vamos ver no cloud como é que tá isso aqui. Se eu vier aqui no cloud, ó, a mesma coisa para vocês verem que não tá diferente, ó, endereço aqui do cloud, mesmo script, mesmo apply map, mesma quantidade de linhas, tá vendo? Olha lá, mesma leitura, mesmo função Windows com distinct, tudo igualzinho, ó, mesmo sum com group by e mesmo fim aqui, ou seja, tudo igual, certo? Tempo total 4:30. Opa, o cloud foi, deixa eu voltar aqui, limpar os filtros, né? Olha lá. Limpei os filtros, deixa eu voltar aqui, 4:33 no total e no cloud 4:30, né? 3 segundos de diferença. Mapping 0, menos de 1 segundo, né? Para gerar os dados aleatórios 32, local 33, já descobrimos tá uma diferença aqui, né? Ó, 1 segundo a mais. Para gravar no disco do servidor 5 segundos, na minha máquina, desculpa, para gravar no disco da minha máquina 5 segundos, para gravar no disco do servidor 12 segundos. Faz sentido, por causa da rede, né? O servidor no cloud, os discos não estão junto com o servidor, a minha máquina tá. Então é mais rápido gravar na minha máquina do que gravar no servidor. Faz sentido. Apagar da memória 0.
Para fazer o load, 15 segundos, então para ler do disco também demorou um pouquinho mais. Ó, aqui demorou 4, mas no servidor demorou 15, porque o servidor, de novo, né, os discos não estão no mesmo lugar que o servidor, tem rede no meio, tal, então dá uma diferença. Para processar, 2 minutos e 38 para fazer o resumo usando a janela Windows no servidor. Na minha máquina, 3 minutos e 6. E no servidor, 2 e 38. O processador do servidor provavelmente é melhor do que o processador da minha máquina, mas o processador da minha máquina não é ruim não. Pode olhar aqui, o do servidor é melhor, óbvio, né? Pô, mas também se não fosse, né, do cloud. E para fazer a soma, 53 segundos. Olha que interessante. Para fazer a soma usando Group By no servidor, demorou mais do que no meu computador. Mas para fazer usando a função Window foi mais rápido. E aqui nos dados, para fazer filtro, 3 milhões de linhas aqui em cima. Aqui o resumido também. Então vamos lá. Fiz um filtro. Eu percebi um pouquinho mais lento, né? Mas nada muito diferente. Olha lá. É um pouquinho mais lento do próprio servidor. Mas os 3 objetos aqui. Ó, descer mais aqui, pegar lá embaixo. Olha lá. Né? Então, os 3 objetos eu não consigo perceber diferença. O servidor é um pouco mais lento do que o local, né? E faz sentido ser, né? Aqui, olha lá. Aqui a gente consegue clicar, ó, vou limpar e vou clicar 3 vezes. 1, 2, 3. Olha o tempo. Agora no servidor, vou limpar, vou clicar 3 vezes. 1, 2, 3. Ó, a gente vê que ele tem um delayzinho por causa do server, comunicação com a rede. Você clica, tem que mandar para o servidor voltar. Então faz sentido demorar mais um pouco. Tranquilo? E disco? Como que tá o disco? No meu computador aqui, 598 MB, lá, 598.1, 598 aqui também no disco, né? Janela 56 KB, lógico, né? Reduz muito, por isso que eu falei. Se o teu problema é espaço em disco, fazer resumos para colocar no servidor no cloud faz sentido, mas você vai perder tempo de processamento. Mas fazer o quê? Paciência, né? Tem que processar para poder reduzir o espaço adquirido. Aqui no canal tem vídeo mostrando sobre outros formatos de arquivo, Parquet, QVD, e nos testes que eu fiz, se eu lembrar, eu vou deixar aqui o cardzinho, se não vai estar na descrição do vídeo, ou procure no canal aí também, que você é adulto, você sabe procurar no canal, cara. Tem tudo prontinho na mão, não. Onde o QVD ganha dos outros formatos de Parquet no servidor, tempo de carga, load e tudo mais, né? Então, QVD continua sendo o melhor formato, apesar de ocupar mais espaço. Não tem, a balança é essa. Se você está com problema de espaço, você pode usar outros formatos, Parquet, por exemplo, para ocupar menos espaço, você vai perder processamento, você vai demorar mais processando. Se você não tiver problema de processamento e não tiver problema de espaço, o melhor do mundo é usar QVD, leitura direta, sem precisar ficar fazendo Group By e outras funções de agregação de dados, para fazer resumos de dados. E reforço, tá? Falei no começo do vídeo, vou falar agora, porque eu sei que tem gente que fica pulando o vídeo, não assiste o vídeo todo, né? Quem sabe agora vai ouvir o que eu tô falando. Você só vai precisar fazer isso. Falei demais e esqueci o que eu ia dizer. Então, dados de soma aqui deu 32,2 KB, aqui 32,2 e resultados aqui que é totalmente inútil, só para não ficar de fora, 5,33, aqui 5,28. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Agora eu vou botar para torar aqui no server. Vamos colocar aqui. Vamos ver se ele dá pau. Gerar. 9, 8, 7. Carregar. Pois é.
Limite de memória atingido. Na minha máquina também não rodou. Também não. Para 10 milhões de linhas no servidor não consegue processar. Tem que processar local e depois subir no servidor. Pô, chegou até aqui, não deixou o like ainda, nem se inscreveu no canal? Assiste um vídeo desses aí pelo menos, né? Abraço, pessoal, até a próxima.